Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando neste momento, nesta tarde. Iniciaremos o nosso trabalho de exposição pública doutrinária sobre a doutrina espírita com a nossa prece inicial. Então convido a todos que estão nos acompanhando neste momento se acomodarem, se puderem fecharem seus olhos, respirarem profundamente, para juntos fazermos a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor da vida, abençoa-nos neste momento em que nos conectamos com a espiritualidade maior, para recebermos os ensinamentos, as mensagens, e que sejamos capazes de modificar as nossas existências para o caminho do bem, para o caminho do amor, que possamos entender a justiça divina, que possamos compreender os ensinos de Jesus e praticá-los na nossa vida diária. Assim, queridos irmãos, sob as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus, o Mestre dos Mestres, e dos bons Espíritos, nós abrimos o nosso trabalho nesta tarde. Sejam bem-vindos, e que assim seja. Eu sou José Ramos, da Associação Espírita Mensageiros da Luz. Estamos aqui para falar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo 4 do Evangelho: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo fala fundamentalmente sobre a reencarnação. Para iniciar o nosso trabalho, vamos compreender a diferença das palavras ressurreição e reencarnação. Ressurreição seria a crença de que o homem possa ocupar o corpo que já foi ocupado na sua existência, que a alma voltaria para ocupar o mesmo corpo, que a ciência nos mostra ser impossível. Mas a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, em outro corpo, especialmente formado para ele. Temos alguns personagens bíblicos e referências, como Nicodemos, que pergunta a Jesus como seria possível, e Jesus lhe indaga: tu, como sendo o juiz da lei, não sabe dessas coisas? Fala-lhes das coisas da terra, e ainda assim não compreendes, como é que poderia falar as coisas do céu? Temos ainda o personagem Lázaro. Lázaro volta à vida. Depois de morto, Jesus busca sua alma e faz com que ele retome o corpo físico. Então, para Lázaro, ressurreição. E temos a questão do profeta Elias, reencarnado em João Batista. Então, esses dois personagens, Elias, o profeta, e João Batista, o primo de Jesus, que antecedeu a sua vinda, eles são a mesma alma, em corpos diferentes. Se o homem não renasce da água e do Espírito, em algumas Bíblias nós encontramos o Santo Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Muitas igrejas usaram de forma errônea, de forma enganosa, equivocada, que uma pessoa bastaria ela se converter àquela igreja e ser batizada para que a regeneração dela fosse completa. Água significa natureza material, tudo que é de natureza material. Então, água seria referente ao nosso corpo material. E o Espírito é a nossa alma, nossa natureza inteligente, que nos acompanha nas vidas sucessivas. Em Isaías, uma referência agora no Antigo Testamento, encontramos: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono, entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes.
uma referência clara à reencarnação. Em Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, nós encontramos: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado de seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. São duas referências no Antigo Testamento. Uma questão que se oferece como negação à reencarnação são os laços de família. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte afirmação: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Seguindo a vida do outro lado, nós nos reunimos em famílias, e os laços de amor verdadeiramente são o que nos mantém unidos. A unicidade da existência significa que muitas religiões ainda pregam que a vida é uma só, que há uma só existência. E aí isso separa as pessoas, os seus familiares. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. A afeição real, de alma a alma, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os verdadeiros laços de família são a simpatia e a comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. As famílias, pelos laços espirituais, se fortalecem e perpetuam no mundo dos espíritos. Encontramos também, em resumo, 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. A primeira alternativa é o nada, a completa inutilidade da dor, do sofrimento, do trabalho, do esforço, a cessação da vida espiritual, a cessação da vida do corpo, a cessação completa da vida. O nada. Segundo, a absorção no todo universal. É como se nós fôssemos pequenas gotas de um oceano, que ao desencarnarmos com a morte do corpo, nós somos imersos nesse imenso oceano e perdemos a nossa individualidade. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Essa é a terceira alternativa. E a quarta alternativa, a individualidade com a progressão. O que é isso? Após a morte do corpo, continuamos existindo com a nossa individualidade, com o nosso progresso já alcançado, com a bagagem dos nossos esforços, das nossas virtudes conquistadas aqui na Terra. Esta é a proposta da doutrina espírita. Então temos aqui 5 princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus como um Pai, um Criador, uma fonte criadora de todas as coisas, a natureza como sendo manifestação da vida de Deus. Deus é a presença em todas as coisas. Ponto 2, a imortalidade da nossa alma, a continuidade da vida espiritual, a continuidade da sobrevivência da nossa alma após o corpo, a morte do corpo. Terceiro ponto, a comunicabilidade dos espíritos. Através da mediunidade podemos receber mensagens e nos comunicarmos com aqueles que estão do outro lado da vida. Número 4, a lei de evolução. Através da reencarnação, cada vez que viemos a este mundo, conquistamos conhecimento, experiência para a nossa evolução espiritual. E o quinto ponto, a pluralidade dos mundos habitados. Existem muitos planetas com muitas humanidades, algumas mais atrasadas que a humanidade terrestre, outras bem mais adiantadas que nós, adiantadas tecnologicamente e moralmente. Então são esses os 5 pontos básicos da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos as instruções dos Espíritos, limite
Limites da encarnação. Nem tudo Deus deixa claro para seus filhos. O conhecimento sempre é dado na medida da maturidade de cada um. Por essa razão, os antigos tinham vaga noção de como se davam a ressurreição e a reencarnação, conhecimento revelado com o surgimento da doutrina espírita. Aqui, a religião estabelece comunhão com a ciência no esclarecimento das coisas divinas. À luz do Espiritismo, a leitura do Novo Testamento se tornará reveladora e muito mais significativa. Por isso disse Jesus: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os limites da encarnação são os limites do corpo. Ao vivermos no mundo terreno, temos o corpo como uma espécie de prisão, que diminui muito a nossa sensibilidade. O espírito, ao encarnar, ganha um corpo, apropriado à natureza do planeta em que habitará. A pele pode ser mais grossa ou delgada, mais porosa ou lisa, porém, a evolução faz com que esse revestimento ao longo da existência vá se depurando até que se torne diáfano, quase fluídico. Isso em mundos mais avançados. Então, nosso corpo é a nossa grande ferramenta para a nossa encarnação. Encontramos em O Livro dos Espíritos a seguinte questão. Questão 171. Justiça da reencarnação. Allan Kardec pergunta aos espíritos: em que se funda o dogma da reencarnação? E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria muito injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão? Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade de que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, ele reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará
em nova existência. Ainda segundo instruções dos Espíritos, a necessidade da encarnação. O corpo impõe limites ao espírito, e os limites são uma poderosa ferramenta para a evolução. O espírito não sente fome, o corpo sim. Portanto, controlar a gula é uma conquista. Como é uma conquista aprender a controlar a violência, o ódio, os ciúmes, o egoísmo e o preconceito. Por essa razão, Deus nos confiou tal desafio, para que aprendêssemos na imperfeição a buscar as virtudes, em vez dos vícios, trilhando o caminho do amadurecimento que levará à perfeição. Não importa se somos ricos ou pobres, o que vale é amar e ser amado. Isso o dinheiro não compra. Muito pelo contrário, tem um poder muito grande de atrair pessoas interesseiras e ambiciosas. Por essa razão, Jesus só tinha como patrimônio seu profundo amor à humanidade. Temos também como referência o livro A Gênese, a quinta obra básica, que nos fala no ponto 38. Allan Kardec escreve: sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu, e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas, e não das de outrem. E com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de algumas imperfeições, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Temos aqui um ponto capital, né, que é sobre o arrependimento, a reconciliação, a questão do perdão. Muitas vezes erramos, mas erramos por ignorância, por não sabermos a forma correta de proceder. Mas mesmo assim, trazemos conosco na nossa consciência a dor do erro, a culpa de não termos feito de outra forma. Mas, quando esse sentimento toma conta dos nossos corações, quando o arrependimento sincero e o desejo de reconciliação brota em nossa alma, brilha a luz do perdão. Porque Deus é misericordioso conosco sempre. E nós, por egoísmo, por orgulho, deixamos de perdoar os nossos semelhantes. Aí a porta da regeneração, a porta da renovação, do renascimento pode se abrir com a chave do perdão. Encontramos também no livro O Consolador, de Francisco Xavier, uma importante questão. Questão 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei,
Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Chegamos à conclusão, então, né? Justiça da reencarnação. Deus é justo. Se um dos seus filhos se perde no erro, o Senhor sempre dá oportunidade para que ele possa se redimir. Todos têm direito à felicidade. A reencarnação é a possibilidade dada por Deus, para que possamos, em sucessivas existências terrenas, aprender mais e mais em bondade e fraternidade. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos de receber em nossos braços, como filhos e filhas, irmãos, seres em que a gente prejudicou no passado, seres em que a gente humilhou, ou que a gente conduziu pelo mau caminho, ou que nós abandonamos. E quando eles vêm à nossa família, quando nós viemos à família, esse é o grande motivo da reconciliação, de nos perdoarmos mutuamente. Às vezes está aí, na maternidade, na paternidade, a grande oportunidade que temos de renovar as nossas atitudes, de melhorarmos a nossa alma e fazermos as pazes com o nosso passado. Vou mostrar para vocês agora uma canção. É o Parabéns Espírita. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça tudo o bem que puder. E os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Então o que podemos pensar disso, né? Que nós não nascemos, nós renascemos. Nós não morremos, nós desencarnamos. A nossa alma já existe antes da vinda para cá, no planeta Terra. Por isso que nós somos tão diferentes. Por isso que nós temos tantas diferenças. Mesmo irmãos gêmeos têm diferenças extremas. E na própria natureza a gente pode encontrar a comprovação da reencarnação. O ciclo da água, a borboleta, as sementes, a evolução das espécies, a evolução planetária. Podemos encontrar a razão das simpatias e antipatias, o porquê das crianças especiais, por que seu corpo vem com algum, entre aspas, defeito, vem danificado, né? Talvez seja pelo mau uso desse corpo, dessa inteligência numa existência anterior.
Por que algumas crianças apresentam tanta genialidade na ciência, na arte, na cultura, né? São avanços que ela teve em outras existências. Temos também a história da nossa humanidade. Ninguém nasce do zero, ninguém nasce como uma folha em branco. Todos nós já trazemos muitos conhecimentos. E o conhecimento de uma geração serve de base para outra geração. E assim a nossa humanidade avança. Imaginemos 100 anos atrás, como era a nossa humanidade. Recuemos mais 100, 200 anos atrás, 300, 400, 500 anos atrás, a época do descobrimento do Brasil, o quanto a nossa sociedade já avançou. Temos muitos problemas, sofremos ainda com desigualdade, preconceitos, mas estamos a caminho da luz, estamos evoluindo. De onde é que vêm as nossas tendências inatas, as coisas que a gente já sabe fazer com maestria, já sabe com facilidade, né? Usando apenas os valores do bom senso, da justiça, da bondade, misericórdia, e pensarmos sobre o fim útil da dor, porque sofremos tanto, está a explicação na reencarnação. Mas, para recebermos novas oportunidades, precisamos nos arrepender e reparar o mal. Não é apenas nos banharmos numa água ou uma aguinha ser derramada na nossa testa e a gente está pronto, santificado. Não é assim, certo? Ao longo da história também, muitas civilizações já tinham a sabedoria sobre a reencarnação, que se chamava transmigração das almas. Lá na Grécia, Sócrates e Platão faziam parte dessa doutrina, né? Também o hinduísmo, o budismo, em geral a cultura oriental já tem essa crença e já sabe como é que funciona esse ciclo de nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Nas palavras de Allan Kardec, Jesus nos indica que é preciso nascer de novo para pertencer ao reino dos céus. O que é isso? É purificar o nosso ser, purificar a nossa vida, purificar os nossos sentimentos para merecermos vivermos no mundo de paz, de amor, de fraternidade. Kardec, com a doutrina espírita, vem confirmar esses ensinamentos. E a partir das aparições espirituais, da mediunidade, o recebimento das comunicações, das mensagens, dos diversos fenômenos espirituais, vem cada vez mais confirmar o fato reencarnação. Esse é um ensinamento fundamental para que o mal seja extirpado do nosso planeta Terra. Porque quem semeia, colhe. E é assim que a gente fica sabendo, né? Que temos que cuidar do nosso corpo físico, que há um planejamento espiritual. Imaginemos que para fazer uma casa de madeira, há tanto planejamento. Imagina para uma vida, por uma existência, né? E o nosso corpo, ele é o veículo de manifestação da nossa alma. A gente tem os computadores, os celulares, tem as câmeras, tem os áudios, tem os microfones. É como se fosse o corpo é o nosso celular da alma. É por onde a gente consegue ver o mundo, perceber, entender, nos comunicarmos com o mundo. Então o nosso corpo precisa estar saudável, né? E a outra questão, então se a reencarnação ela não explica as desigualdades, todas as séries de anomalias que existem no nosso planeta, que outra doutrina explica? Né? Então deem outra proposta, outra solução que encaixe mais com a nossa razão, com o nosso entendimento, né? O sentido da vida é evoluir. É isso que nos diz a encarnação, a reencarnação. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade com provas indiscutíveis a existência e a natureza do mundo espiritual, além das suas relações com o mundo físico. A partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza,
fonte viva de inúmeros fenômenos até hoje incompreendidos e por esse motivo acreditados como fantasiosos e extraordinários. A doutrina espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade, os espíritos e as leis que regem a vida. Ela merece ser estudada, analisada e praticada todos os dias da nossa existência, pois o seu valioso conteúdo servirá de grande impulso à nossa evolução. Eu vou trazer agora uma ideia que tem no livro, Missionários da Luz, sobre os completistas, aquelas almas que vêm à Terra e conseguem completar o seu plano de vida, cumprir a sua missão. Porque muito poucos de nós chegam aqui na Terra, fazem muitas bobagens, se arrependem, são orgulhosos, egoístas, vaidosos. E aí quando a gente chega do outro lado da vida, a gente se arrepende. E com muita dor, principalmente a dor de culpa, nós pedimos a Deus uma nova oportunidade e é preparada uma nova encarnação para a gente. A gente chega aqui na Terra, mas a gente não lembra das vidas passadas, justamente para que a gente possa cumprir a missão desta. A gente tem vagas ideias e muitas vezes nós recebemos visitas durante o sono, nós recebemos mensagens através de pessoas próximas a nós, nos indicando o caminho a seguir, para que a gente consiga superar as nossas imperfeições, os nossos erros. Mas muito poucos conseguem completar a tarefa. E aqui no livro diz o seguinte, no Missionários da Luz, sobre os completistas. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais das nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizaram a máquina física, a maneira de operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, quanto mais nós nos purificamos, mais nós conseguimos assumir responsabilidades e iluminar o nosso espírito. Vamos ouvir a história aqui. Uma vez existiu um rei com 4 esposas. O rei ficou doente e estava no seu leito de morte. Com medo de ficar sozinho na vida após a morte, ele pediu para sua 4ª esposa, a que ele mais amava, aquele para quem ele comprava ouro, diamantes e roupas luxuosas. Ele pediu para ela: "Você morreria comigo e iria comigo para a vida após a morte?" A 4ª esposa respondeu: "Me desculpa, mas eu não posso fazer isso", e saiu do quarto. Ele também amava muito a sua 3ª esposa. Era muito orgulhoso dela e sempre exibia ela para os reinados vizinhos. Então ele chamou a sua 3ª esposa e perguntou: "Você me acompanharia para a vida após a morte?" A 3ª esposa respondeu: "Eu amo muito a minha vida, então me desculpa, mas eu não posso ir com você. E quando você morrer, eu vou me casar novamente." A 2ª esposa sempre esteve lá para ele nos tempos de dificuldade. Então ele perguntou: "Você me acompanharia para a vida após a morte?"
A segunda esposa respondeu: desculpa, mas dessa vez eu não vou poder te ajudar. O que eu posso fazer por você é organizar o seu funeral. E eu vou estar lá no seu funeral do seu lado. Uma voz o chamou e disse: eu vou com você. E eu te acompanho aonde quer que você for, mesmo que seja a vida após a morte. O rei olhou e era sua primeira esposa. Mas essa era a esposa que ele menos cuidava. Ele se sentiu envergonhado e disse: me desculpa, eu deveria ter cuidado melhor de você e te dado mais atenção enquanto eu estive vivo. A moral dessa história é que todos nós temos 4 esposas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Nós gostamos de decorá-lo com joias e roupas bonitas, mas no final ele não pode nos acompanhar quando partimos. A 3ª esposa representa as coisas que temos. Nós passamos tanto tempo tentando ter mais e mais coisas, mas no final elas não nos acompanham quando a gente parte. E elas vão ser dadas a outras pessoas e divididas entre outras pessoas, assim como a 3ª esposa disse que iria se casar novamente. A 2ª esposa são os nossos amigos e família. Nós podemos confiar neles, eles estão sempre lá quando precisamos, mas o mais longe que eles podem ir com a gente é até o nosso funeral. A nossa primeira esposa representa a nossa alma. Nós geralmente esquecemos de cuidar dela, e é ela que vai nos acompanhar quando partirmos. Cuide do seu corpo, mantenha ele saudável, desfrute das coisas que você possui e do conforto que elas te dão. Cuide dos seus amigos, da sua família, pelo amor que eles te dão, mas não esqueça de cuidar da sua alma, nutrir a sua alma. Tome um tempo para ficar sozinho, tome um tempo para orar, tome um tempo para meditar, porque a sua alma, ela é a fonte de toda a sua vida e a sua amiga mais fiel. Eu espero que essa história possa ter te ajudado ou que possa ajudar alguém que você ame. Então temos aí, né, a grande lição das 4 esposas, né, o nosso corpo que vai ficar, os bens materiais, nossos familiares e amigos, mas verdadeiramente nós somos uma alma imortal. Nós temos nesse livro, o Evangelho Fácil, do Luiz Hu Rivas, uma proposta muito interessante sobre o Evangelho futuro. Nós estamos indo para o encerramento do nosso trabalho de hoje e eu vou ler para vocês o que virá com a transição planetária, com a renovação do nosso planeta, da nossa humanidade e quanto ainda vamos evoluir. Como conseguir a iluminação? Somos seres de luz em essência. Somos espíritos luminosos. Nosso destino é transformar-nos em seres plenos de amor, com esforço individual e amor incondicional. Os nossos potenciais espirituais vão despertando até atingir a total iluminação. Por isso Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Como será a humanidade do futuro? Despertará para os ensinos do Cristo, agirá com amor e com valores mais elevados, extirpará dentro de seus corações o egoísmo e o orgulho, transformando a Terra num mundo feliz. Na alimentação, reconhecerá nos animais seus irmãos e não os consumirá. Na saúde, se amará mais, evitará os vícios, pois saberá que a origem da doença está no desequilíbrio do espírito. Na economia, praticará a justiça a nível pessoal e social, por entender a lei de causa e efeito. Nos esportes, valorizará a vida e não colocar-se-á em risco com esportes radicais. No lazer, eliminará todo tipo de eventos que tenham dor alheia, como circos com animais, zoológicos, touradas, esportes de luta, pesca e caça esportiva. Na arte, juntará o belo com o bom,
A arte será útil, servirá como cura e equilíbrio. Na filosofia, encontrará sentido na vida, como um processo do espírito na sua purificação. Na religião, encontrará o caminho do amor como único meio de sua elevação. E na ciência, unificará com a espiritualidade, ao entender que sem ela fica cega. A nova humanidade, com a compreensão do Evangelho, vem para mudar a estrutura moral do planeta e trazer em definitivo o reino dos céus no coração dos homens. Com o Espiritismo, o Evangelho deixa de ser uma bandeira de disputas para tornar-se uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Somos espíritos puros, em potencial. O Espírito é o germe divino dentro dos seres. Nós vamos seguir agora para fazer o encerramento com preces e radiações. Vamos trazer ao nosso pensamento a imagem de Jesus. Mestre Jesus, abençoa cada um de nós nessa luta diária pelo aperfeiçoamento. Impulsiona, Senhor, a nossa elevação até Ti, através da oração, da fé, mas também do trabalho. Coloca à nossa disposição, amigo divino, a compreensão dos Teus ensinamentos. Ensina-nos a perdoar, a amar, a fazer o bem, a praticar a verdadeira caridade. Ilumina, Jesus, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos irmãos em humanidade. Abençoa, Jesus, aqueles que padecem em hospitais, que padecem nas ruas. Abençoa, Jesus amado, o nosso doloroso planeta, que ainda vaga pela ignorância, pela ingratidão. Ajuda, Jesus, a todos aqueles que Te buscam e ilumina o nosso pensamento com Teu amor maior, o amor a Deus, a valorização da nossa vida, daqueles que estão ao nosso lado. Vamos dizer, queridos irmãos, muito obrigado, Jesus. Derrama sobre nós do Teu bálsamo de luz, através dos bons espíritos, através do passe espiritual. Que assim seja.